Meus amados irmãos, nós estamos no tempo do Natal. O Natal chegou mais uma vez. Nós vivemos sobre a nossa cultura cristã, nós seguimos o calendário cristão, nós estamos celebrando a festa originária da fé cristã. Mas se você parar para imaginar, para pensar de fato, o Natal continua sendo confundido. Jesus continua sendo confundido no Natal. Com as refeições, com os presentes. Jesus continua sendo confundido, inclusive com virada de ano. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos vocês concordam comigo que Jesus não é nada disso. Mas nessa manhã você poderia dizer para mim, você poderia trazer alguns motivos pelos quais Jesus é diferente de tudo isso? É justamente isso que eu quero fazer nessa manhã. Eu queria falar sobre o motivo pelo qual, ou porquê Jesus é diferente. Para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e versículo 21. Portanto, por que Jesus é diferente? Mateus, capítulo 1, e versículo 21. Abra a sua Bíblia, e nessa manhã vamos rememorar esse sentido que precisa, sim, ser lembrado, o significado da vinda de Jesus. Por que Jesus é diferente? Mateus capítulo 1, versículo 21, apenas um versículo nessa manhã, portanto, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Aqui na minha versão, ela diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, nós te pedimos nessa manhã que tu nos mostre, Pai, como Jesus faz a diferença em nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que Jesus também nos faça sermos diferentes para a vida de outras pessoas nesse tempo que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história do Natal é uma história diferente porque ela quase interrompeu a história de amor de um casal de judeus do primeiro século. Vocês sabem dessa história. Maria era uma jovem que estava apaixonada por um homem justo chamado José. E nesse ínterim, quando eles estavam prometidos em casamento, aconteceu que Maria descobriu que ela estava grávida do Espírito Santo. E o Evangelho de Lucas nos diz que Maria passou algum tempo com a sua prima chamada Isabel. Isabel estava grávida de 6 meses de João Batista, e Maria ficou com Isabel ali na casa dela, pelo menos 3 meses. O que alguns estudiosos calculam aí até o nascimento de João Batista. Quando terminou esse período de 3 meses, Maria voltou para junto de José. Só que agora Maria estava grávida de 3 meses, pelo Espírito Santo. E muito provavelmente a barriga já estava à mostra. E por algum motivo que nós não sabemos, que a Bíblia não relata para nós, Maria não falou nada para José do que estava acontecendo. Não falou de anjo, não falou de motivo algum, de experiência alguma. E o texto do capítulo 1, o versículo 21 e os versículos que dão o contexto dessa história, nos mostram o drama em que José está nessa altura da história. José está olhando para sua mulher que acabou de retornar da casa da sua prima. Grávida, uma barriga estranha apareceu. Vem todos os pensamentos sobre a sua fronte, ele não sabe o que fazer, ele está nesse drama, nesse temor, nessa dúvida do que fazer a respeito. Até que um anjo, enviado da parte de Deus, interveio em sonho, foi falar com José para impedi-lo de deixar Maria e a criança que estava nascendo. Por isso, meus irmãos, o versículo 21 tem uma mensagem única para nós nessa manhã. Que o versículo 21 nos ensina é que Jesus é diferente porque ele uniu Deus, anjos e seres humanos para se tornar o Salvador e Senhor de um povo.
E hoje de manhã eu queria que você notasse 3 motivos comigo pelos quais Jesus é diferente. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 1 e versículo 21. Primeiro motivo que nos é dito, pelo qual a gente entende que Jesus é diferente, é que Jesus é filho de Deus e filho da mulher. A parte A do versículo 21 diz o seguinte: ela dará à luz um filho. Tinha que ser assim, meu irmão, na história da salvação, porque Jesus precisava de uma natureza diferente. Jesus não poderia ter um nascimento igual a qualquer outro homem, a qualquer outro ser humano. Eu não preciso entrar aqui na chamada doutrina do nascimento virginal de Jesus. Nós não vamos discutir como é que foi a concepção. Uma coisa é certa: Jesus era ao mesmo tempo Deus e ser humano. 100% Deus, 100% homem. Eu concordo aqui com o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: Jesus como homem não teve pai, mas como Deus não teve mãe. Jesus é ao mesmo tempo um ser divino e humano. Mas quando eu olho para o versículo 21, essa palavra que o anjo fala para José, para explicar-lhe o significado da vida de Jesus, eu vejo algo diferente, meus irmãos. Nós vemos que o anjo diz que essa mulher daria à luz a Jesus. Era necessário a intervenção de um ser humano específico, no caso, Maria. Muito mais do que isso, meus irmãos. Quando nós percebemos a narrativa inteira, nós notamos que Maria ficou sabendo que seria mãe do Salvador antes de José. Já percebeu isso? Primeiro foi informado a Maria que ela seria mãe, e só depois, muito tempo depois, é que José ficou sabendo. Como é estranho a soberania dos propósitos de Deus, não é verdade? Em outras palavras, Deus, na sua soberania, solicitou primeiro a Maria a sua contribuição no propósito do seu plano, antes mesmo dela conceber, e solicitou a ajuda, a participação de José, só depois que a criança havia sido concebida no seu ventre. O que é uma coisa que nós não podemos deixar passar, que chama bastante atenção, meus irmãos. Essa atitude de Deus de pedir de maneira separada no tempo a atuação de cada ator nessa história. Então, em primeiro lugar, note comigo nessa manhã que Jesus é diferente, porque Ele concede honra à mulher com um tratamento diferente. Na história do nascimento de Jesus, Maria cumpriu um papel que nenhum outro ser humano cumpriu, nós sabemos disso. Nenhuma outra filha de Eva cumpriu, nós sabemos disso. Só Maria foi a mãe do Salvador. Mas mulher, irmã, minha querida, amada irmã, observe que nos propósitos de Deus, vocês cumpriram um papel de protagonismo, que foi reservado para Maria um papel exclusivo, segundo a graça de Deus. Jesus é diferente, porque no nascimento de Jesus, Ele trata a mulher de maneira diferente. O que o nascimento do Senhor nos ensina é que a mulher tem muita honra, minha querida irmã. E eu queria pedir 5 minutos aqui para os homens, para conversar diretamente com as minhas irmãs, apesar de ser homem, e levar você a pensar nisso, minha irmã. Talvez num momento da sua vida, pensa aqui comigo, você ficou questionando a sua condição de mulher. Nós vivemos num mundo perverso, é verdade, minhas irmãs. Nós vivemos num mundo perversamente masculino, que conserva o pior da masculinidade. A mulher é maltratada, a mulher é mal percebida, mal valorizada, a mulher é mesmo fragilizada demasiadamente, é subestimada.
A história da salvação, do nascimento de Jesus, é o contrário, é a glorificação do papel da mulher, minha querida irmã. Porque para Deus, você não é apenas um pedaço de osso, você não é apenas a costela que veio de Adão, você é muito mais do que isso. No propósito divino, figurou a participação exclusiva da mulher. Eu repito, o Filho de Deus foi concebido sem participação do homem. Somente a mulher contribuiu para a formação do corpo santo do Senhor. E isso não foi por acaso. Com o nascimento de Jesus, meus queridos, eu vejo uma conexão gloriosa, perfeita com o tema do Gênesis, com o pecado no Gênesis. Em Cristo Jesus, Deus recupera o papel da mulher, a importância da mulher no seu plano. Lá no Gênesis, o que foi que aconteceu, minha querida irmã? A gente sabe da história, tanto o homem quanto a mulher pecaram, mas o símbolo do castigo de Deus sobre a mulher foi a gravidez dolorida, agravada pelas dores, não é verdade? Com dores darás parto, darás a luz ao seu filho, darás a luz nesse sentido, terás o teu parto. Foi agravado, foi o símbolo do castigo de Deus sobre a mulher. E aqui, quando nós olhamos a primeira frase do versículo 21, nós vemos o resgate dessa mensagem, porque ela dará à luz um filho. Quando Maria deu à luz, meus irmãos, esta expressão dar à luz fez sentido como nunca antes na história da humanidade, porque quando Maria deu à luz, a luz de fato veio ao mundo, como diz o apóstolo João, a luz veio ao mundo e a verdadeira luz iluminou aos homens, porque Cristo Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Portanto, deixa eu ser mais claro e objetivo com você, minha querida irmã. Talvez em algum momento da sua adolescência, da sua vida, você pensou na sua condição de mulher e se lamentou por ser mulher. Não lamente por ser mulher. Não considere o fato de ser mulher algo menor na graça de Deus, do plano, no projeto de Deus. Você tem muito valor. Você tem um propósito, um significado. A mulher expressa como nenhum outro ser humano, nem homem, nem anjo, expressa o símbolo, o significado da glória de Deus, como é expresso por você, através de você. A história de Jesus é diferente, porque para Jesus a mulher é protagonista, a mulher tem importância, a mulher faz a diferença. Amém, minha irmã? Eu posso lembrar para você de histórias de mulheres que acompanharam Jesus. Jesus foi o ser humano que mais privilegiou as mulheres. Ele contou com grande quantidade de discípulas. Susana, as Marias várias que houve ali no seu entorno. Todas elas no seu modo de trabalhar. Inclusive, eu admiro a alma feminina, eu sou uma pessoa que admira a alma feminina, eu acredito que Deus manifesta a sua glória de uma maneira diferente através das mulheres. Senão, assim não seria necessário. Para que há homem e mulher? Para que há a sexualidade? Por que existem dois seres distintos? Porque dois seres distintos, de maneiras distintas, mas complementares, expressam a glória de Deus. Portanto, mulher, Jesus é diferente porque Ele deu muita honra a você com um tratamento diferente, expresso aqui na figura de Maria. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus também é diferente porque Jesus é nome dado por anjos e pelo homem. O versículo 21 continua agora na sua parte B, falando para nós: e você, José, porá nele o nome. Quando a gente lê a história em Lucas capítulo 1 e versículo 31, nós sabemos que Maria soube de antemão o nome da criança, que seria Jesus. Mas a José é dito não apenas o nome de Jesus, mas o significado do nome Jesus.
E mais do que isso, meu irmão, a frase aqui que a gente acabou de ler, ela é tão estranha no grego, como é no português. Você porá nele o nome. É como se o anjo estivesse reforçando uma ordem para José. José, é você que vai chamar o menino. Na tradição judaica, tanto a mãe quanto o pai poderiam escolher o nome da criança. Perceba, não é isso que está acontecendo, meu irmão. Não é José que está escolhendo o nome. Eu até reitero aqui, não foi uma escolha angelical o nome de Jesus. O nome de Jesus foi escolhido na eternidade, foi dado pelo anjo no sentido de transmitir a mensagem a José, mas, segundo a vontade de Deus, o Natal é a história em que o homem é chamado à responsabilidade através de um posicionamento. José deveria dar o nome ao filho que estava nascendo. Quando foi que aconteceu isso, meu irmão? Meu amado irmão, agora no sentido masculino mesmo, né? A gente conhece a história. José estava com dúvida a respeito de uma possível traição, de um possível adultério. Eu acabei de narrar a história para você. Maria volta 3 meses depois da casa de Isabel, e ele começa a notar uma figura estranha. Ela não falou nada da história, ele então percebe que algo está acontecendo. O que eu devo fazer? O anjo diz para José, você, José, enfaticamente, aqui o imperativo é categórico, é você que tem que chancelar essa loucura da graça de Deus se fazendo homem, da história de Deus se fazendo ser humano. A segunda coisa que eu queria que você notasse, agora eu vou pedir 5 minutos de licença para as mulheres, para falar para os meus irmãos, como a gente pode aprender a diferença de Jesus na nossa vida, meus irmãos, homens. Jesus, por sua vez, deu responsabilidade ao homem através de uma postura diferente. O que isso significa? José, tinha 2 caminhos, segundo a lei dos judeus. Percebendo a gravidez de Maria, ele podia fazer 2 coisas. Ou ele dava uma carta de divórcio abertamente, ou seja, ele exporia Maria à vergonha. Essa mulher me traiu, é adúltera, ela é digna de ser apedrejada, não quero continuar o casamento. Ou ele faria o que ele está fazendo secretamente, o que ele está pensando em fazer, que era dar uma carta de divórcio, silenciosamente, sem ninguém saber, e afastar-se de Maria. Eram as 2 possibilidades que ele tinha. Isso porque, meus irmãos, o noivado dos judeus era um pouquinho diferente do nosso noivado hoje em dia. Era uma coisa tão séria você se tornar noivo na época de Jesus, que o noivado acontecia 1 ano antes do casamento. É como se fosse um contrato de noivado, que só era rompido com uma carta de divórcio. Isso mesmo, tinha divórcio do noivado. Olha aí como é que era diferente o negócio no tempo de Jesus. Quando o anjo vai para José falar do nascimento de Jesus, agora, por sua vez, ele está mexendo na masculinidade humana. Você está percebendo? Eu vou fazer um link aqui com Gênesis mais uma vez. No Gênesis, o homem foi instruído a lavrar, a cultivar o jardim e o guardar. O homem falhou nessa segunda ordem de Deus. O jardim não foi guardado pelo homem, porque em algum momento da história, ele abandonou a sua mulher, pelo menos a deixou exposta à serpente, e a desgraça aconteceu. O que Deus está fazendo aqui através do anjo, o que o anjo está pedindo a José é que ele volte a obedecer essa ordem de Deus. Mesmo parecendo loucura, que Deus se faça homem através de uma concepção pelo Espírito Santo, que ele assuma essa loucura da história de Deus, que Deus torne uma mulher grávida pelo Espírito Santo.
Meu irmão, isso aqui é muito difícil. Quando a gente lê a história de José, a gente percebe o caráter desse homem. Normalmente os homens são conhecidos por ser um ser mais bruto, né? Mas o caba é quase um jumento sem cabeça, né? Alguns irmãos, algumas pessoas, né? Tudo é uma briga, né? O homem quer sempre mostrar que fala mais alto, né? Eu enfrento, bota na minha frente que eu passo. A gente sempre quer mostrar essa valentia, mas não foi essa a atitude do José. Talvez eu peço que você, homem, se coloque no local desse santo homem chamado José. Talvez a sua primeira atitude com Maria será: o quê? Está grávida? Arrume as suas coisas agora e pegue o seu caminho. Adultério é divórcio. Mas aquele homem decidiu não fazer isso. O amor entre José e Maria, entre Maria e José, era uma coisa tão divina, que aquele homem não deseja expor aquela jovem à vergonha. Ele prefere comprar para ele a vergonha, porque quando ele deixa Maria de maneira solitária, o que ele está dizendo para a sociedade do seu tempo? Ela está grávida, eu saí, então eu engravidei Maria antes do casamento e não tive coragem de assumir o casamento. A culpa não foi dela, a culpa foi minha. Nós temos duas posturas aqui que seriam possíveis para José. José, sendo um homem santo de Deus, ele assume a segunda, ele assume a culpa para si, ele assume o erro, como diz o apóstolo Paulo. Mas não é isso que Deus requer de José, meus irmãos. Deus inventa uma terceira postura nessa história. Nem expõe a sua mulher à vergonha, nem compre para si essa afronta, mas permaneça no casamento, permaneça nessa união, pela submissão, em fé, à minha vontade. José, creia que o que está sendo gerado no ventre de Maria é fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, a aplicação prática para nós é essa. Deus nos deu responsabilidades como homens. Nós devemos exercer a nossa masculinidade, a nossa paternidade, não com grosseria, não querendo gritar alto. A autoridade do homem não está nele mesmo, mas a autoridade do homem está enquanto ele está submisso à vontade de Deus. Quando você recebe essa autoridade de Deus, você só legitima essa autoridade como o ser da casa, como o líder da sua casa, quando você está debaixo, submisso à ordem, à vontade de Deus. E é isso que o anjo está mandando José fazer. Submeta-se ao propósito de Deus. Fique sob o propósito de Deus. E essa é também a mensagem, um desafio para você e para mim, meu irmão. Que a gente use de fato a masculinidade como um meio de glorificar a Deus, como José o fez. E Jesus, por isso, é diferente, porque exige de nós, homens, uma atitude diferente, homens. Diferente dos homens aí fora, que usam a autoridade pela autoridade. A nossa autoridade vem da submissão a Deus pelo amor. Em último lugar, Jesus é diferente, meus irmãos, porque Ele é Salvador e Senhor de um povo. O versículo 21 termina dizendo que o nome da criança seria Jesus, não é isso? Essa água é minha mesmo? É minha? O nome da criança seria Jesus. Jesus é uma palavra grega que é a tradução do nome hebraico Josué. Sabe o que significa Jesus? Significa Jeová é a salvação. Em outras palavras, Deus é a salvação. Esse é o significado do nome. Não poderia ser outro nome para Jesus, porque o seu nome é o significado da sua missão. Ele veio salvar o mundo, é isso que diz o versículo 21. Porque Ele salvará José. Você tem que dar o nome dessa criança de Jesus, porque a missão dele é salvar o seu povo.
E aqui nós temos um jogo bonito de palavras, meus queridos irmãos, no hebraico. Jesus em hebraico é Yeshua, e ele salvará se conjuga Yoshua. Então, portanto, a gente tem literalmente o anjo dizendo, dê o nome da criança de Yeshua, porque Yoshua. Yeshua, porque Yoshua. Há uma beleza nessa construção para juntar o nome de Jesus com o significado da sua missão. O Natal nos ensina que Jesus tem uma missão a ser cumprida, que ele cumpriu, mas que veio cumprir na sua vinda. Que missão é essa? Ele salvará, o que diz na sua Bíblia em seguida? Você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo. Você pensou já nisso, meu irmão? Você já pensou nisso? Jesus tem um povo específico. Deus mandou Jesus para o primeiro Natal acontecer, porque Ele escolheu dentre todas as pessoas um povo diferente. Jesus tem um povo, Jesus é dono de um povo. Ele não é apenas Salvador. Nós sabemos o significado da palavra salvação. Mas o que o anjo está destacando é que a atividade salvadora de Jesus produziu para ele o senhorio sobre um povo que não é apenas o povo judeu ao qual ele foi enviado, mas é todo aquele que recebeu pela fé em Cristo Jesus e foi introjetado na igreja. A igreja é o povo de Deus. Por isso, não pode haver Natal se Jesus não for o seu dono. Se você não se enxerga dentro do povo de Deus, não pode acontecer o que diz o restante do versículo 21, você vai pôr nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que é que o senhorio de Jesus faz? O senhorio de Jesus salva o seu povo da culpa dos pecados. Só quando Jesus é Salvador e Senhor da sua vida, Ele se apossa da culpa que ronda a sua mente, e você não vive mais atordoado pelos pecados que vêm todos os dias esfregar na sua cara aquilo que você fez do passado, que você está fazendo hoje. Só quem assume na sua vida o Salvador, que é ao mesmo tempo Senhor, é liberto da culpa do pecado. Só quem recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe também, meus queridos, a libertação do domínio do pecado. O pecado não está mais em você como aquele que te manda, que te obriga, que ditatorialmente diz o que você vai fazer. Só para aqueles para quem Jesus é Senhor, a libertação do domínio do pecado. O pecado não manda mais em você. Só para aqueles que têm Jesus como Senhor, é que são salvos da presença do pecado. Não fica em você essa nódoa, não permanece em você essa mancha. Você é santificado, purificado pelo sangue de Jesus. E finalmente, só quando Jesus é o nosso Senhor, é que a gente é livre para sempre, salvo para sempre das consequências do pecado. Nunca mais. Só quando você olha para Jesus no Natal e enxerga o seu Senhor e diz: Senhor, nunca mais dor, nunca mais tristeza, nunca mais morte, Senhor, nunca mais decepção com pessoas, porque Tu és o meu Senhor. Nunca mais essas coisas derrubarão sobre a minha vida as suas consequências. É por isso que Jesus é diferente, meus irmãos. Jesus deu salvação de pecados para ser um Senhor diferente de um povo diferente. Se você está com Jesus, você recebe um tratamento totalmente diferente desse Senhor. Minha oração é que nessa manhã a gente relembre o significado do Natal, relembre porque Jesus é diferente.
Ele é ao mesmo tempo Filho de Deus e da mulher. Seja uma mulher diferente, minha irmã. Faça a diferença com esse Jesus diferente. Ele exaltou você em uma posição santa no seu plano. Seja diferente, mulher. Seja uma mãe, uma irmã, uma mulher diferente. Jesus é ao mesmo tempo nome dado por Deus, pelos anjos e pelo homem. Meu irmão, assuma essa responsabilidade diferente de ser um ser humano, um homem, um ser másculo através da masculinidade transformada pelo Espírito Santo. Seja parte do projeto de Deus, seja submisso à vontade de Deus em amor. Exerça autoridade em amor. Participe da família de Deus. Submeta-se aos propósitos de Deus. Jesus é diferente porque Ele se tornou Senhor e Salvador de um povo diferente. Você já faz parte desse povo? Você que está aqui nessa manhã já tem certeza da sua salvação? A sua salvação não existirá se Deus não for o seu dono. Se não existe senhorio de Cristo na sua vida, se não é Jesus quem determina as suas atitudes, quem não domina as suas emoções, quem não traça os propósitos da sua vida, você ainda não conheceu Jesus como Senhor. Jesus ainda precisa salvar a sua vida. E o que eu estou dizendo é muito sério. Jesus é diferente e eu peço que nessa manhã você abra o coração para que Ele faça a diferença na sua vida. Ó Deus, nós oramos pedindo, Senhor, que Tu faças isso em nosso coração, meu Deus, que haja o nascer de Jesus para uma vida diferente em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.